Audiobook do livro A Natureza da Psique. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 6. A linguagem do amor, as imagens e o nascimento das palavras. É quase lugar comum dizer que os apaixonados podem conversar sem palavras. Dramas e histórias de todos os tipos foram escritos sobre o tipo de comunicação interior que parece ocorrer entre mãe e filhos, irmã e irmão ou amante e amado. O próprio amor parece aguçar os sentidos físicos, de modo que mesmo os gestos mais minuciosos adquirem significado e significado adicionais. Formam-se mitos e contos nos quais os que amam se comunicam, embora um esteja morto enquanto o outro vive. A experiência do amor também aprofunda a alegria do momento, embora pareça enfatizar a brevidade da mortalidade. Embora a expressão do amor ilumine brilhantemente seu instante, ao mesmo tempo esse brilho momentâneo contém em si uma intensidade que desafia o tempo e é de alguma forma eterna. Em seu mundo, você se identifica apenas com você mesmo e, no entanto, o amor pode expandir essa identificação, a tal ponto que a consciência íntima de outro indivíduo é muitas vezes uma parte significativa de sua própria consciência. Você olha para o mundo exterior não apenas através de seus olhos, mas também, pelo menos até certo ponto, através dos olhos de outra pessoa. É verdade dizer isso, então, que uma parte de você caminha figurativamente com essa outra pessoa enquanto ela se separa de você no espaço. Tudo isso também se aplica aos animais em graus variados. Mesmo em grupos de animais, os indivíduos não se preocupam apenas com a sobrevivência pessoal, mas com a sobrevivência dos membros da família. Cada indivíduo em um grupo de animais está ciente das situações dos outros. A expressão do amor não se limita à sua própria espécie, portanto, nem à ternura, à lealdade ou à preocupação. O amor, de fato, tem sua própria linguagem não verbal básica com profundas conotações biológicas. É a linguagem básica inicial da qual brotam todas as outras, pois os propósitos de todas as linguagens surgem daquelas qualidades naturais à expressão do amor, o desejo de se comunicar, criar, explorar e se unir ao amado. Falando historicamente em seus termos, o homem primeiro se identificou com a natureza e a amou, pois a via como uma extensão de si mesmo, embora se sentisse parte de sua expressão. Ao explorá-lo, ele também explorou a si mesmo. Ele não se identificou apenas com ele mesmo, mas por causa de seu amor, ele se identificou também com todas as porções da natureza com as quais entrou em contato. Esse amor estava biologicamente arraigado nele e ainda agora é biologicamente pertinente. Física e psiquicamente, a espécie está conectada com toda a natureza. O homem não vivia com medo, como agora se supõe, nem em algum paraíso natural idealizado. Ele viveu em um pico intenso de experiência lógica e psíquica e desfrutou de uma sensação de excitação criativa que, nesses termos, só existia quando a espécie era nova. Isso é difícil de explicar, pois esses próprios conceitos existem além da verbalização. Algumas aparentes contradições estão prestes a ocorrer. Em comparação com aqueles tempos, entretanto, as crianças agora nascem velhas, pois mesmo biologicamente elas carregam dentro de si as memórias de seus ancestrais. Naquelas eras primitivas, no entanto, a própria espécie surgiu, nesses termos, recém-saída do ventre da intemporabilidade para o tempo. Em termos mais profundos, sua existência ainda continua com ramificações em todas as direções. O mundo que você conhece é desenvolvimento no tempo, aquele que você reconhece. A espécie realmente tomou muitas outras rotas desconhecidas para você, não registradas em sua história. Uma nova criatividade ainda surge nesse ponto, em termos diferentes dos seus. Por que esta experiência é tão estranha aos seus conceitos atuais e por que é anterior à linguagem como você entende é muito difícil de descrevê-la. Em geral, você sente o eu como algo isolado da natureza e principalmente encerrado em sua pele. O homem primitivo não se sentia como uma casca vazia e, no entanto, a individualidade existia para ele tanto fora quanto dentro do corpo. Havia uma interação constante. É fácil dizer a você que tais pessoas podem se identificar, digamos, com as árvores, mas uma coisa totalmente diferente é tentar explicar,
como seria para uma mãe tornar-se parte da árvore debaixo da qual seus filhos brincavam, que ela podia acompanhá-los do ponto de vista da árvore, embora ela mesma estivesse longe. A consciência é muito mais móvel do que você imagina. Operacionalmente, você concentrou o seu principalmente, você o concentrou principalmente no corpo. Como você pode experimentar o comportamento subjetivo de fora, então essa mobilidade natural da consciência, que, por exemplo, os animais retiveram, é psicologicamente invisível para você. Você gosta de pensar em termos de unidades e definições, portanto, mesmo quando considera sua própria consciência, pensa nela como uma coisa ou algo invisível, que talvez possa ser mantido em mãos invisíveis. Em vez disso, a consciência é uma qualidade particular do ser. Cada porção de isso contém o todo. Então, teoricamente, no que diz respeito a você, você pode deixar seu corpo e estar nele simultaneamente. Você raramente está ciente de tais experiências porque não acredita que sejam possíveis, e parece que mesmo a consciência, particularmente quando individualizada, deve estar em um lugar ou outro. Certamente, estou colocando isso nos termos mais simples, mas um pássaro pode ter um ninho, embora saia dele com frequência e nunca se confunda com seu local de nidificação. Por assim dizer, foi isso que você fez, embora o corpo seja mais animado do que o ninho. Naqueles primeiros tempos, então, a consciência era mais móvel, a identidade era mais democrática. De uma forma estranha, isso não significa que a individualidade era mais fraca. Em vez disso, era forte o suficiente para aceitar, dentro de seus limites, muitos tipos divergentes de experiência. Uma pessoa, então, olhando para o mundo das árvores, águas e rochas, vida selvagem e vegetação, literalmente sente que está olhando para as áreas subjetivas mais amplas e materializadas na individualidade pessoal. Explorar aquele mundo exterior era explorar o interior. Tal pessoa, porém, caminhando pela floresta, também sentia que era também uma porção da vida interior de cada pedra ou árvore materializada. No entanto, não havia contradição de identidades. Um homem pode fundir sua própria consciência com um riacho corrente, viajando dessa maneira por quilômetros para explorar o layout da Terra. Para fazer isso, ele se tornou parte da água em um tipo de identificação que você mal consegue entender, mas a água também se tornou parte do homem. Você pode imaginar átomos e moléculas formando objetos com pouca dificuldade. Da mesma forma, porém, porções da consciência identificada também podem se misturar e se fundir, formando alianças. Seção 776. Existem canais de inter-relação, conectando toda a matéria física, canais pelos quais flui a consciência. Nos termos de que falo, a identificação do homem com a natureza permitiu-lhe utilizar esses canais internos. Ele podia enviar sua própria consciência, nadando, por assim dizer, através de muitas correntes, nas quais outros tipos de consciência se fundiam. Eu disse que a linguagem do amor era a única linguagem básica e quis dizer isso literalmente. O homem amou a natureza, identificou-se com suas muitas partes e aumentou seu próprio sentido de ser, unindo-se ao seu poder e identificando-se com sua força. Não é tanto que ele personificou os elementos da natureza, mas sim que ele jogou sua personalidade em seus elementos e os montou de modo a falar. Conforme mencionado, o amor incita o desejo de conhecer, explorar e comunicar-se com a pessoa amada. Então a linguagem começou quando o homem tentou expressar seu amor pelo mundo natural. Inicialmente, a linguagem não tinha nada a ver com palavras, e de fato a linguagem verbal surgiu apenas quando o homem perdeu uma parte de seu amor, esqueceu parte de sua identificação com a natureza, de modo que não mais entendia que sua voz também era sua. Naqueles primeiros dias, o homem possuía uma arena gigantesca para a expressão de suas emoções. Ele não se enfureceu simbolicamente com as tempestades, por exemplo, mas conscientemente se identificou com elas a tal ponto que ele e seus membros da tribo se fundiram com o vento e o raio e se tornaram parte das forças das tempestades. Eles sentiam e sabiam também que as tempestades refrescariam a terra, qualquer que fosse sua fúria. Por causa dessa identificação com a natureza, a experiência da morte, como você entende, de forma alguma foi considerada um fim. A mobilidade da consciência era um fato da experiência. O eu não era considerado preso na pele. O corpo era considerado mais ou menos como um lar amigável ou caverna, gentilmente dando refúgio ao eu, mas não confinando-o. A linguagem do amor, inicialmente,
Também não envolvia imagens. As imagens na mente, como são compreendidas, emergiram em sua forma atual somente quando o homem perdeu novamente uma parte de seu amor e identificação, e esqueceu como se identificar com uma imagem por dentro e então começou a vê-la de dentro para fora. Gostaria de enfatizar a dificuldade de explicar tal linguagem verbalmente. De certo modo, a linguagem do amor seguiu raízes moleculares, uma espécie de alfabeto biológico, embora alfabeto seja um termo muito limitador. Cada elemento natural tinha seu próprio sistema de chaves que se interligava com os outros, formando canais através dos quais a consciência podia fluir de um tipo de vida para outro. O homem se entendia como uma identidade separada, mas ligada a toda a natureza. O alcance emocional de sua vida subjetiva, então, saltou muito além do que você pensa como experiência privada. Cada pessoa participando plenamente de uma tempestade, por exemplo, ainda participou de sua própria maneira individual. No entanto, a grandeza das emoções foi totalmente permitida e as estações da Terra e do mundo foram sentidas em conjunto. A linguagem ou o método de comunicação pode ser melhor descrito, talvez, como cognição direta. A cognição direta é dependente sobre o tipo de identificação de um amante, onde o que é conhecido. Nessa fase não eram necessárias palavras ou mesmo imagens. O vento lá fora e a respiração eram sentidos como um e o mesmo, de modo que o vento era a terra expirando a respiração que subia das bocas dos vivos, espalhando-se pelo corpo da terra. Parte de um homem perdeu a respiração, portanto, a consciência do homem poderia ir para onde quer que o vento viajasse. A consciência de um homem, viajando com o vento, tornou-se parte de todos os lugares. A identidade de uma pessoa era privada, pois o homem sempre sabia quem ele era. Ele tinha tanta certeza de sua identidade que não sentiu a necessidade de protegê-la para que pudesse expandir sua consciência em algo agora bastante estranho para você. Eu observo a árvore. Se essa língua original tivesse palavras equivalentes, seria como uma árvore eu me observo. Assumindo minha natureza de árvore, descanso a minha sombra. Ou ainda, da minha natureza de homem, descanso a sombra da minha natureza de árvore. Um homem não ficava tanto na praia olhando para a água, mas imergia sua consciência nela. A curiosidade inicial do homem não envolvia ver, sentir ou tocar a natureza do objeto tanto quanto envolvia uma alegre exploração psíquica, na qual ele mergulhava sua consciência em vez de, digamos, colocar o pé na corrente, embora ele fizesse as duas coisas. Se essa linguagem de que falo fosse verbal, o homem nunca teria dito a água corre pelo vale. Em vez disso, a frase teria sido mais ou menos assim: correndo sobre as rochas, meu eu aquático flui junto com os outros em união escorregadia. Essa tradução também não é a melhor. O homem designou seu próprio eu como um único tipo de consciência por qualquer meio. Ele graciosamente agradeceu à árvore que lhe deu sombra, por exemplo, e ele entendeu que a árvore manteve sua própria identidade, mesmo quando permitiu que sua consciência se unisse a ela. Em seus termos, o uso da linguagem começou quando o homem perdeu esse tipo de identificação. Devo enfatizar novamente que a identificação não era simbólica, mas prática expressão cotidiana. A natureza falou pelo homem e o homem pela natureza. De certa forma, o substantivo e o verbo eram um. O substantivo não desapareceu, mas se expressou como verbo. Em uma espécie de ampliação emocional desconhecida para você, as emoções particulares de cada pessoa receberam uma expressão e liberação por meio das mudanças da natureza, uma liberação que foi compreendida e aceita como certa. Nos termos mais profundos, as condições climáticas e as emoções ainda estão altamente relacionadas. As condições internas causam as mudanças climáticas externas, embora, é claro, agora pareça a você que é o contrário. Então, vocês são roubados ou roubam a si mesmo de um dos tipos mais básicos de expressão, uma vez que não podem se identificar com as forças da natureza. O homem queria, no entanto, perseguir um certo tipo de consciência. Em seus termos, durante um período de tempo, ele atraiu sua consciência, por assim dizer. Ele não se identificava mais como antes e começou a ver os objetos através do objeto de seu próprio corpo. Ele não mais fundiu sua consciência, de modo que aprendeu a olhar para uma árvore como um objeto, onde antes ele teria se unido a ela e talvez visse seu próprio corpo em pé do ponto de vista da árvore.
Foi então que as imagens mentais se tornaram importantes em termos usuais, pois ele os havia entendido antes, mas de uma maneira diferente, de dentro para fora. Agora ele começou a desenhar e esboçar, e a aprender como construir imagens na mente que estivessem conectadas a objetos externos reais da maneira atualmente aceita. Agora ele caminhava, não apenas por prazer, mas para obter as informações que desejava, para cruzar distâncias que antes sua consciência percorria livremente. Então ele precisava de mapas e sinais primitivos. Em vez de usar imagens inteiras, ele usou imagens parciais, fragmentos de círculos ou linhas, para representar objetos naturais. Ele sempre fez sons que comunicavam emoções, intenções e pura exuberância. Quando se envolveu com imagens esboçadas ou desenhadas, passou a imitar sua forma com o formato de seus lábios. O O era perfeito e representava um de seus sons iniciais deliberados da linguagem verbalizada. Independentemente do idioma que você fala, os sons que você pode fazer dependem de sua estrutura física, de modo que a linguagem humana é composta de um certo número limitado de sons. Sua construção física é resultado de configurações moleculares internas e os sons que você emite estão relacionados a elas. Eu disse antes que o homem primitivo sentia uma certa ampliação emocional, que sentia, por exemplo, a voz do vento como sua. De certa forma, suas línguas, enquanto expressam suas intenções e comunicações individuais, também representam uma espécie de amplificação decorrente de suas configurações moleculares. O vento faz certos sons que dependem das características da terra. A respiração produz certos sons que dependem das características do corpo. Existe uma conexão entre os alfabetos e a estrutura molecular que compõe o seu tecido. Os alfabetos também são chaves naturais. Essas chaves naturais têm uma história molecular. Você transforma essas tonalidades em certos padrões de som que têm significados particulares. Isso lhe proporciona um certo tipo de comunicação, mas também permite uma expressão molecular que é natural naquele nível e então usada por você para seus próprios propósitos. Não estou dizendo que as moléculas falam, estou dizendo que eles são expressos por meio de sua fala, no entanto, e que sua fala representa uma amplificação de sua existência. Por meio de suas palavras, a realidade deles é amplificada da mesma forma que as emoções do homem outrora encontraram amplificação por meio dos elementos físicos. Certos sons são réplicas verbais de construções moleculares montadas por você para formar frases da mesma forma, por exemplo, que moléculas são reunidas para formar células e tecidos. Existem sons internos que agem como camadas entre os tecidos que revestem as moléculas e servem de base para os princípios sonoros externos. Estes também estão ligados a ritmos no próprio corpo. Até certo ponto, a pontuação é um som que você não ouve, uma pausa que implica a presença de um som retido. Até certo ponto, então, a linguagem depende tanto do não falado quanto do falado, e do ritmo do silêncio tanto quanto do som. Nesse contexto, no entanto, o silêncio envolve apenas uma pausa de som, no qual o som é implícito, mas retido. O som interior lida principalmente com esse tipo de relacionamento. A linguagem é significativa apenas por causa do ritmo do silêncio sobre o qual ele cavalga. Seu significado vem tanto das pausas entre os sons quanto dos próprios sons. O fluxo da respiração é obviamente importante, regulando o ritmo e o espaçamento das palavras. A integridade da respiração surge diretamente do dar e receber, adequado entre as células, o funcionamento dos tecidos, e tudo isso é a expressão da competência molecular. Essa competência é obviamente responsável pela linguagem, mas além disso está intimamente ligada aos próprios padrões das línguas, à construção da síntese e até às figuras de linguagem utilizadas. Mais uma vez, vocês falam por si mesmos. No entanto, ao fazê-lo, você fala uma linguagem que não é só sua, mas o resultado de comunicações internas muito rápidas para você seguir, envolvendo realidades corporais e subjetivas igualmente. Por essa razão, suas línguas têm significado em vários níveis. Os sons que você faz têm efeitos físicos em seu próprio corpo e em outros. Há um valor sonoro, então, separado de um valor de significado. As palavras que você fala para outra pessoa são, em certos termos, divididas pelo ouvinte em componentes básicos e compreendidas em diferentes níveis. Existem interpretações psicológicas feitas e moleculares. Os sons e suas pausas expressarão estados emocionais e as reações a eles alterarão a condição do corpo em qualquer grau.
O ouvinte, então, divide a linguagem. Ele constrói sua própria resposta. Você conectou palavras e imagens de tal forma que a linguagem parece consistir em um som que sugere uma imagem. No entanto, algumas línguas têm sons para sentimentos e estados subjetivos e não têm sujeitos ou predicados, nem mesmo uma estrutura de sentença que você reconheça. Sua linguagem deve seguir sua percepção, embora a estrutura de som abaixo não precise. Você diz: eu sou hoje, fui ontem e serei amanhã. Mas algumas línguas achariam tais expressões incompreensíveis e as palavras eu sou seriam usadas em todas as instâncias. Seção 777. Inicialmente, porém, antes do nascimento das imagens e palavras, como você as entende, o mundo existia em termos diferentes daqueles que você conhece. As imagens, como você as considera, não assumiram a forma que você conhece. Parece-lhe que, visualmente, por exemplo, o mundo natural deve ser reunido ou percebido de uma certa maneira. Seja qual for o seu idioma, você percebe árvores, montanhas, pessoas, oceanos. Você nunca vê um homem se fundir com uma árvore, por exemplo. Isso seria considerado uma imagem alucinatória. Seus dados visuais são aprendidos e interpretados para que apareçam como os únicos resultados possíveis desses dados. A visão interior pode confundi-lo porque, em sua mente, você frequentemente vê imagens com bastante clareza que descartaria se seus olhos estivessem abertos. Nos termos de que estamos falando, no entanto, as espécies jovens utilizaram o que chamei de sentidos internos, em um grau muito maior do que vocês. Visualmente, o homem primitivo não percebia o mundo físico da maneira que parece natural para você. Quando a consciência de um homem, por exemplo, se mistura com a de uma árvore, esses dados se tornam visuais, para os outros perceberem. Quando a consciência de um homem se fundia com a de um animal, essa fusão também se tornava dados visuais. Por assim dizer, o cérebro juntou informações visuais para que os conteúdos visuais do mundo não fossem tão estacionários quanto são agora. Você aprendeu a ser altamente específico em sua visão física e interpretações. Sua visão mental contém dicas sobre dados que poderiam ser, mas não são percebidos visualmente, fisicamente. Você se treinou para reagir a certas pistas visuais que desencadeiam suas interpretações mentais e para ignorar outras variações. Estes últimos podem ser descritos como muito sutis. No entanto, na verdade, eles não são mais sutis do que as pistas que você reconhece. Os dados, você diz, são armazenados nos sons amarrados juntos em uma certa corrente. Agora, biologicamente, isso é cognição direta. Os sentidos internos percebem diretamente da mesma maneira. Para você, linguagem significa palavras. As palavras são sempre símbolos de emoções ou sentimentos, intenções ou desejos. A cognição direta não precisa dos símbolos. A primeira língua, a língua inicial, não envolvia imagens ou palavras, mas lidava com um fluxo livre de material diretamente cognitivo. Um homem, imaginando como seria uma árvore, tornou-se uma e deixou sua própria consciência fluir para a árvore. A consciência do homem se misturou e se fundiu com outros tipos de consciência com a grande curiosidade do ser. Uma criança não olhava simplesmente para um animal, mas permitia que sua consciência se fundisse com a do animal, e assim, até certo ponto, o animal olhava através dos olhos da criança. Das maneiras mais difíceis de explicar, o homem absorveu o espírito de um animal antes de matá-lo, de modo que o espírito do animal se fundiu com o seu. Ao usar a carne do animal, então, o caçador acreditava estar dando ao animal um novo foco de existência. Ele poderia atrair a força do animal e o animal poderia se unir à consciência humana. Natureza e espírito, portanto, eram um. Aqui agora um parênteses, palavras do autor. O último parágrafo do material pode dar pistas sobre o comportamento humano hoje. O homem mata animais e os come, por razões que ele conscientemente esqueceu. Sua matança hoje seria baseada pelo menos em uma compreensão intuitiva. Alguém se pergunta se o mesmo raciocínio pode ser aplicado quando o homem mata o homem? Fecha parênteses. Voltando ao ditado de Sete. Seu próprio tipo de foco emergiu de tal pano de fundo, de modo que dentro de vocês contém uma miríade de consciências das quais vocês não têm consciência. Através de seu próprio foco particular, as consciências do mundo natural se fundiram para formar uma síntese na qual, por exemplo, sinfonias podem emergir. Você age não apenas por si mesmos,
mas também por outros tipos de consciência que você esqueceu propositadamente. Ao seguir seus próprios propósitos, que são seus, você também serve aos propósitos de outros que você esqueceu. Ao pensar em seus próprios pensamentos privados, você também contribui para uma realidade psíquica e mental maior da qual você faz parte. Suas linguagens programam suas percepções e limitam suas comunicações em certos termos, tanto quanto as facilitam. Um músico que escreve uma sinfonia, entretanto, não usa todas as notas que estão disponíveis para ele. Ele escolhe e discrimina. Entretanto, sua discriminação é baseada em seu conhecimento das informações disponíveis. Da mesma forma, seus idiomas são baseados em um conhecimento interno de comunicações mais amplas disponíveis. Os segredos das línguas não se encontram, portanto, nos sons, sotaques, raízes ou sílabas disponíveis, mas nos ritmos entre as palavras, as pausas e hesitações, o fluxo com o qual as palavras são reunidas e as inferências não ditas se conectam e as inferências não ditas que conectam dados verbais e visuais. Como espécie, você buscava certos tipos de experiências, individualmente como tribos ou nações. Vocês seguem certas progressões, e ao fazê-lo, também agem por parte de toda a natureza. Vocês recebem em seus corpos, na forma transmutada, as consciências de todas as coisas que consomem. Essas consciências então se fundem para perceber o mundo de uma forma que você chama de sua. Através de seus olhos, as feras, vegetais, pássaros e poeira percebem o amanhecer e a luz do sol como você, e ainda assim, por outro lado, sua experiência é sua. Até certo ponto é verdade que as línguas surgiram quando você começou a perder a comunicação direta com sua própria experiência e com a dos outros. A linguagem é, portanto, um substituto para a comunicação direta. Os símbolos das palavras representam a sua própria experiência ou a de outra pessoa, ao mesmo tempo em que protegem você ou elas dela. Os dados visuais, conforme você os percebe, equivalem à linguagem visual. As imagens percebidas são como palavras visuais. Um objeto é apresentado à sua percepção visual para que você possa percebê-lo com segurança de fora. Os objetos, como você os vê, também são símbolos. Abre parênteses, nota de Robert Butt. Jane teve sensações estranhas relacionadas com a sessão desta noite. Ela se sentiu bastante desorientada, mas não conseguiu explicar muito bem de que maneira. Ela fez muitas pausas longas ao entregar o material, algumas das quais o que aqui indiquei, mas não tinha se preocupado com eles durante o transe. Ela disse que nessas ocasiões estava esperando que o material se reunisse e se traduzisse. Originalmente ele não era nada verbal. Fecha parênteses, voltando ao ditado de Seth. A sensação de estranheza de Hubert está de fato ligada ao material desta noite. Ele esteve, ainda que brevemente, envolvido em um processo que lhe permitiu ir além da linguagem verbal ou imaginética. Por assim dizer, ele se aproximou de outros limiares de percepção e, com minha ajuda, traduziu esses dados no material fornecido. Ele sentiu como se tivesse feito uma longa jornada, e ele estava, embora não fosse consciente nos termos que você reconhece. O treinamento que conecta sua cultura visual e verbal impede a tradução completa, mas Hubert estava reunindo, com minha ajuda, informações que normalmente não estão disponíveis. Existem lacunas em sua consciência que estão realmente preenchidas com dados e Hubert estava deixando que elas se acumulassem, por assim dizer. Ele se tornará mais proficiente, mas por isso encerrarei a sessão agora. Ele sente como se sua consciência estivesse disforme de uma certa maneira, como os músculos poderiam estar se você os usasse de uma nova maneira. Deixe-o descansar. Ele tornou-se consciente das distâncias em sua própria consciência de uma forma difícil de descrever. Neurologicamente, ele se familiarizou até certo ponto com o que está por trás da linguagem, os ritmos internos não expressos, e sentiu as estranhas conexões que existem entre as palavras e seu senso de tempo. Isso o confundiu, pois era material sentido diretamente, mas verbalmente inexprimível. Ele vai reajustar em algum momento. Fim do capítulo.